Imagina só se você recebe uma mensagem assim no seu WhatsApp. Parabéns, você acertou 15 números na Loto Fácil. Cara, não tem nenhuma promessa milagrosa nesse vídeo, mas eu espero que gravando traga um pouco de sorte pra mim e pra você que é apostador da Loto Fácil. Mas sem gracinhas, nesse vídeo nós vamos construir um bot que vai alertar os usuários que estão cadastrados na nossa plataforma, no nosso bot, se ele teve acertos na Loto Fácil. Isso mesmo, a Loto Fácil é uma modalidade, é um concurso que a Caixa Econômica Federal realiza e ela premia os vencedores desse prêmio aí a partir de 11 acertos. E você escolhe 15 números, no mínimo 15 números e no máximo 20, de 1 a 25 para estar concorrendo diariamente a esses prêmios, né? De segunda a sábado, salvo engano. E esse vídeo tem o objetivo de mostrar muita coisa bacana dentro do N8N, porque é a criação de banco de dados Postgres, a criação de banco de dados Redis, a execução de tarefas, né, de crons que vão buscar as informações do concurso da Loto Fácil, fazendo uma chamada via API todos os dias, né? Então, isso e muito mais você vai aprender nesse vídeo. Se você quiser fazer o download desse template e ajudar o canal, por apenas R$ 9,90, isso aí, 9 pilinha, você consegue já baixar esse template que está aqui na descrição do vídeo. Mas não tem problema nenhum, tudo eu vou te mostrar como nós vamos construir passo a passo. O primeiro objetivo do bot é nós identificarmos se um usuário que está mandando mensagem para aquele número já está cadastrado na nossa plataforma. Eu vou dar um passo atrás para a gente configurar a estrutura básica que nós vamos precisar aqui para esse template, que nada mais é do que lá no nosso painel do EasyPanel nós realizarmos a instalação de dois serviços, que são o Postgres e também o Redis. E aí você vai me perguntar, por que tu não salva tudo no Postgres ou por que tu não salva tudo no Redis? Por dois motivos. O Postgres nada mais é do que um banco de dados relacional, ou seja, nós podemos fazer o relacionamento entre mais de uma tabela e isso facilita, no caso, quando nós gravarmos aqui a informação do usuário e de N apostas que ele pode ter, ou seja, o usuário Jonathan tem a aposta A, B e C. E uma coisa bem legal do Postgres é que ele permite que a gente crie um tipo de dados com o tipo array, ou seja, nós vamos criar uma coluna só, uma linha só de aposta, né? Na coluna aposta, número da aposta, e dentro dessa coluna vai existir um campo chamado array. E o banco de dados Redis vai servir para que nós façamos a identificação de qual é o status que aquela transação se encontra. Ou seja, eu mandei a mensagem, cadastrei o usuário, o que o usuário vai fazer agora? Quando ele mandar a mensagem novamente, eu vou informar que ele precisa informar os campos, né? Quais são os dados daquela aposta dele. E isso nós vamos trabalhar com um esquema de chave-valor para gravar o status de acordo com o passo a passo que a nossa transação avançar. Depois de fazer a instalação desses dois mecanismos aqui, desses dois bancos de dados, né? Nós vamos habilitar o PG Web e também habilitar aqui dentro do Redis o Redis Commander. Pode ser que, de acordo com o sistema que você está rodando, caso você esteja no EasyPanel, isso demore um pouco até expandir para a internet. Mas é rapidinho, nós vamos acessar esses dois serviços. Vamos começar aqui no Postgres e eu já vou te passar o script que eu criei, muito simples, e você pode estar adotando, caso você queira, para a gente fazer o seguinte: o controle da tabela de usuários e também o controle da tabela de apostas. Lá no futuro, se vocês curtirem esse vídeo, nós vamos fazer um esquema de assinatura. E aí a gente já trabalha com Asas ou com Stripe para estar controlando quem vai de fato poder receber as notificações lá na nossa plataforma. Então eu já deixei esse script pronto para vocês aqui. Se você quiser dar um pause no vídeo, copia e cola essas informações. Vamos ter a tabela de usuários, explicando rapidinho, ela vai ter um nome e o telefone vai ser um dado único, porque aí a gente vai fazer o controle do usuário por essa informação, e aqui ela vai ter a informação da onde ela foi criada. Uma coisa bem legal também é que o Postgres, ele permite que a gente crie esse dado, esse tipo de dado serial, e aí toda vez que ele criar um novo usuário, ele vai
incrementar, ou seja, existe o usuário 1, quando ele criar o próximo ele vai criar o usuário 2, ele vai incrementando isso de forma automática. Então por isso que a gente criou ele com o tipo de dado primary key e também aqui no nome nós vamos pegar lá do contato do WhatsApp o nome que está vindo via mecanismo do Evolution API. Se você não tem o Evolution API, não sabe como configurar, tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui no card interativo para a gente não perder mais tempo. Isso aqui vai estar disponível também lá no template. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, essa validação básica, validando o from me, como tem vídeo aqui no canal mostrando também, o que a gente faz é simplesmente avaliar se a mensagem que está chegando do nosso webhook é enviada por nós ou é enviada por um usuário terceiro. Se for enviada por nós, a gente simplesmente bloqueia esse atendimento, certo? Usando também o Redis, e isso fica disposto aqui na nossa fila, onde sempre que nós mandarmos uma mensagem com o status from me, a gente inclui ele no tipo de dados bloqueia e ele vai expirar no tempo de 4 horas, né? Esse é o tempo de vida dessa mensagem, desse token. Aqui a gente faz a consulta, se de fato fui eu que mandei mensagem, vai direcionar para o atendimento humano. Aqui são passos bem triviais, vamos coletar o telefone, validar se aquele telefone é válido. E agora nós caímos na seção de mensagens, que a gente pega o nome e o telefone do que está chegando do nosso webhook, a mensagem que está chegando, o ID da mensagem e qual é a instância do Evolution que nós estamos usando para trafegar essa informação. Depois disso, depois de nos munirmos com essas informações, com essa variável, eu vou usar já o primeiro nó do Postgres. E caso você ainda não tenha configurado ele, nós precisamos selecionar aqui uma credencial que nós vamos usar. Marca o símbolo de lápis aqui, ou caso você não tenha, você vai criar uma nova credencial. E aí, é bem interessante que você pegue as informações lá do EasyPanel em credenciais, copie aqui qual é o nome da base de dados, qual é o host interno que vai fazer o acesso, e uma coisa bem importante, caso você esteja usando o EasyPanel, tá? Por padrão, ele não habilita a conexão externa ao seu banco de dados fora do servidor. Se você quiser expor esse seu banco de dados para a internet, você precisa expor aqui nessa seção Expose. E o legal disso, da gente trabalhar, falo todos os vídeos quase, mas é a rapidez e a utilização desses nossos serviços rodando todos dentro da mesma máquina Linux. Então, a gente tem uma velocidade no tráfego dessas informações muito grande. Feito isso, copiamos todas as informações, copiamos a senha, copiamos o host e criamos a nossa credencial do Postgres. Aqui ele vai trazer um número maior de 100 conexões abertas com a base. Eu coloquei apenas 10 porque a gente não vai usar tanta coisa assim. E depois de criar a conexão, o que eu fiz foi o seguinte: eu vou retornar um contador para cima do meu usuário, ou seja, vou contar quantos usuários que existem com o telefone que me chamou pelo Evolution API. Ou seja, se eu vim aqui e mandar uma mensagem dentro do Evolution para esse meu usuário, eu vou contar se de fato aquilo existe. Mandar um deletar conta, porque já é um passo adiante, mas aí a gente vai conseguir fazer todo o fluxo bem certinho com você. Olha, tá falando aqui que meu usuário foi removido com sucesso. Se a gente voltar lá na execução, ele vai pegar isso aqui e validar. Existe algum usuário com o telefone meu que eu estou chamando o número? Sim. Então eu vou trazer aqui no meu contador, como o telefone é único, ele vai trazer 1 ou 0. Eu coloquei um switch para verificar se a resposta que o meu usuário está mandando é deletar a conta. Ok, se for deletar a conta, então eu já saio com uma rota para a deleção do usuário. Como é meu usuário único, eu simplesmente posso fazer um delete em cima do meu campo telefone. E uma coisa bem importante e interessante aqui é que quando a gente faz a deleção do usuário, nós estamos referenciando que as outras colunas da nossa tabela vão deletar em cascata. Ou seja, dentro do banco de dados relacional, eu preciso antes de deletar a minha tabela pai, deletar a minha tabela filha.
Nesse caso, para você entender, antes de deletar o usuário Jonathan, eu preciso deletar todas as apostas que ele teria. Se a gente passar essa cláusula aqui na criação da chave estrangeira, quando ele tentar deletar o usuário, ele já vai fazer isso no modo cascata e deletar também todas as apostas. É mais perigoso, claro, mas para a finalidade do vídeo ficou mais simples de desenvolver dessa forma. Eu fiz, então, uma operação de delete no comando delete, onde o telefone for igual ao valor que está me chamando, certo? Quando ele fazer essa iteração e a gente chamar novamente o WhatsApp, por exemplo, chamando aqui olá, a gente vai acompanhar lá na execução o que ele fez. Ele mandou aqui, olá, Jonathan, porque é meu nome, o nome que está cadastrado lá no meu WhatsApp. Nós cadastramos o seu usuário no nosso sistema, fechou? Agora, nos informe o número da aposta separado por um espaço. Se a gente vir em execução, aqui às 16h23, o que ele fez foi o seguinte. Validou toda essa nossa primeira etapa aqui. Acho que deu um pouco de zoom demais, né? Validou toda a nossa etapa. O usuário existe? No caso, ele não existe. Então, o que eu vou fazer é inserir essa minha informação dentro da minha tabela de usuários lá no Postgres. O que eu não preciso fazer aqui é o seguinte, e agora eu vi porque que ele estava dando erro no passado. Dentro do meu insert, lembra que eu coloquei a coluna ID no tipo serial? Eu não preciso inserir ela como 0, certo? Se eu passar isso como 0, todos eles vão tentar inserir como 0 e aí na próxima vez ia dar erro. E isso aqui foi default quando eu montei a configuração do Postgres aqui no N8N. Então, para mim validar se isso aqui vai funcionar, eu vou aqui dentro do painel do Postgres Web, eu posso fazer um delete from usuários. Ele deletou uma linha. E aí agora eu vou tentar mandar uma mensagem novamente. Olá, tudo bem? Aqui não importa o conteúdo da mensagem, o que ele vai fazer é simplesmente validar o usuário existe, count 1 sim, 0 não. Então nas minhas rotas aqui do switch, se for igual a 0, então ele sai para essa rota e se for igual para 1, ele sai por outra rota. Saiu pela rota aqui, olha só, gente, ele não estava fazendo isso, é um ponto bem importante para você se atentar aí do seu lado. Aqui, na cláusula de insert, quando eu passei o meu campo como nulo, ele estava funcionando, né? Se eu vir aqui, dá um Ctrl Z, esse campo de ID, ele tem que ser igual a nulo. E aí você vai salvar, porque aí sim, quando nós mandarmos a informação para dentro do Postgres, ele vai preencher com o nosso tipo de dado serial. Se nós mandarmos com a informação de 0, ele vai entender aquele campo como um campo numérico e aí atribuir o ID a 0. Por isso, importante você entender sobre conceitos aqui dentro do Postgres e dentro do N8N. Depois disso, depois de cadastrar o meu usuário na plataforma, eu mando uma mensagem para ele falando: olá, fulaninho de tal, cadastramos o seu usuário. Agora você precisa informar quais são os números que você quer cadastrar como aposta. Se eu vim aqui em set status, o que eu falei de usar o Redis foi para isso. Eu sempre vou setar na operação aqui o meu bot status igual a aguardando aposta nesse primeiro momento, porque é na rotina de cadastro do usuário. Quando eu receber o status aqui, tranquilamente eu poderia colocar um novo status de aguardando pagamento, por exemplo, se a gente tiver uma sessão de assinatura, e aí toda vez que o usuário tentar mandar mensagem, a não ser que ele mande para deletar a sua conta, a gente direcione, a gente entenda em qual etapa do processo do nosso bot esse usuário está. E isso você pode configurar aí de acordo com o que você bem entender. Feito isso, configuramos o set status, só quero te mostrar como ele fica salvo aqui dentro do Redis. E aí você me questionou antes, lá no começo da aula, o porquê nós vamos usar o Redis e não o Postgres. Porque o Redis é muito mais rápido para a gente estar acessando as informações. Se a gente validar, nós temos aqui em bot status, eu tenho o meu número,
e tem o status aqui aguardando a aposta. Sempre que eu mandar uma mensagem agora para dentro do meu bot, ele vai fazer o seguinte: o usuário quer deletar a conta? Não. O usuário existe? Sim. O usuário não existe? Tenta cadastrar. Se o usuário existir, o que eu vou validar nesse primeiro momento? O que é o status da minha fila. Se o status da minha fila for igual a aguardando a aposta, o que eu vou fazer é pegar os números, dar um split naqueles números e validar. Nesse caso, eu fiz uma validação bem simples, pedindo que nós validássemos os números que sejam maiores do que 1 e menores ou igual a 25, porque são os números, as regras de negócio, digamos assim, da aposta na Loto Fácil. Eu posso selecionar 15 números, né? No mínimo 15 e no máximo 20, e aí depende do valor que você quer pagar, né? A aposta de 15 números, se eu não me engano, está na casa dos R$13,50 hoje, e a dos 20 números até o coração definir. Nós temos aqui o seguinte cenário, né? Seleciona tudo isso e joga para dentro de números válidos, né? Criamos um novo objeto chamado números, passando o valor de números válidos. Aí eu faço uma validação. Se eu fazer um count dentro desse objeto de números, ele for maior do que 20 e, no caso, menor do que 20 e maior do que 15, então eu vou buscar qual é o usuário ID do meu telefone. Ah, Jonathan, tu poderia pegar o usuário ID do telefone aqui. Sim, isso é uma possibilidade que a gente poderia ter realizado, mas eu quero mostrar como você pode fazer consultas aqui dentro do Postgres no N8N. Então o objetivo aqui foi passar uma consulta explícita e aqui eu posso retornar com base na minha coluna telefone, passando esse campo aqui. Tá certo? Depois disso, o que eu vou fazer é um insert, novamente, aí sim na tabela de apostas, no ID 0, no caso nulo, para ele receber essa informação por lá. Qual é o usuário? O usuário que ele pegou da consulta, e os números, eu entro com o meu objeto de números. E aí sim, na casa de apostas, select from apostas, eu não tenho nada, porque eu ainda não gravei a informação, mas eu vou mandar agora lá no WhatsApp, como ele está me questionando, o valor aqui. Ou melhor, vou pegar esse cara aqui, que é uma aposta que foi vencedora no dia de ontem. Mandei. Dados da aposta inseridos com sucesso. Se eu fazer um select novamente na tabela de apostas, nós temos aqui a visão. Usuário ID, que referencia a tabela usuário, com os números de aposta 2, 3, 4, 5, 6, 10, 18, 20, 20, tá? Então, agora, o nosso fluxo aqui do N8N, teoricamente, está fechado. Se eu viesse aqui e informasse um valor menor ou maior, no caso, do que 25 e menor do que 1, valor negativo, ele não iria identificar que a rede de objetos número está numa posição, na regra de negócio que eu quero, eu vou mandar uma mensagem para ele: olha, você tem que informar os dados corretos. Uma coisa bem legal que eu fiz também foi fazer o merge dessas vertentes, e aí sim eu tenho um nó só para enviar a mensagem no WhatsApp. Por quê? O que eu tenho de diferente nesse cenário é apenas o conteúdo da mensagem, que aí sim está vindo desse meu nó de merge. Sempre eu vou mandar a mensagem para a mesma instância e para o mesmo destinatário que me chamou lá atrás. A única coisa que vai mudar, de acordo com o meu processo, é justamente isso, ter aí uma mensagem diferente. Caso não deu certo, caso ele cadastrou com sucesso, e aí depois disso, depois de nós termos cadastrado aqui as nossas apostas, a gente vai partir para um outro cenário. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar um nó de schedule trigger. Muita gente fala, eu já gravei quase que 99% dos vídeos aqui no canal com esse nó de webhook de entrada, mas o nó de schedule trigger também é uma trigger que vai iniciar o teu node. Ele faz o quê? Com um período programado de 1 em 1 minuto, de 15 em 15, de meia em meia hora, todos os dias às 8 horas da manhã, de segunda a sexta às 8 horas da manhã, em um período X de tempo, ele vai executar
esse nosso conteúdo. Isso aqui é muito comum no âmbito da programação, você vai encontrar isso por cron, por jobs, por schedule trigger, aqui dentro do N8N, mas o conceito é todo o mesmo. Aqui o que eu pedi para ele é rodar de segunda a sábado às 8 horas da manhã. Isso aqui está num formato que é selecionado aqui, você tem toda uma documentação para estar entendendo como funciona o cron tab. Você pode montar o cron com base aqui nessa tabela. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer um get para dentro de uma API da Lotofácil. Eu achei uma API gratuita, que é do meu amigo Guto Alves. Salve, Guto Alves, salvando o vídeo de hoje. Ele está hospedado lá no Heroku. Se você quiser ver o repositório dele aqui, nós temos a possibilidade também, dando um salve aqui, essa API é 100% gratuita. Ele tem toda a documentação da API, e aí você pode não só chamar a Lotofácil, mas chamar uma série de loterias que ele tem disponível, como Dia da Sorte, Dupla Sena, Federal, Lotofácil, Lotomania, Mega Sena, Quina, Super 7 e Time Mania. Então, basicamente, todos os tipos de concursos você pode consultar com a API dele, e nós fizemos apenas, gente, apenas um get para essa URL. Vamos fazer uma vez ao dia esse get. E aí, vamos pegar o resultado do último sorteio, certo? Pegamos aqui todos os sorteios e jogamos para dentro de números sorteados. E aí também vamos dentro da nossa base e pegamos aqui todas as apostas, todos os números de apostas. E aqui que a mágica acontece, dentro desse nó de code. O que a gente vai fazer então é pegar em todas as apostas o número de apostas que tenham pelo menos mais do que 10 acertos. A gente pega dentro da nossa condição o último concurso e manda sempre o último concurso validando com quais as apostas os nossos jogadores estão cadastrados aqui dentro do nosso banco de dados no Postgres. E aí a gente vai cruzar. O usuário Jonathan. Quais os números que ele tem salvo aqui como que é a aposta dele? Ele tem o 2, o 3, o 4, O que a gente vai fazer é o seguinte, quando a gente rodar esse nó aqui, ele vai identificar se o usuário Jonathan, naquele concurso, no último concurso que eu peguei. Por que o último concurso, Jonathan? Porque aqui na API da loteria eu tenho uma tag chamada latest, que ele vai, por padrão, com base na API lá do Guto, mandar sempre o último resultado da loteria. Então, eu vou fazer essa combinação. Quais usuários que tiveram mais do que 10 números acertados aqui no meu último concurso? Foram tais usuários. O que eu retorno, então, para dentro desse objeto? Qual é o usuário ID e a quantidade de acertos. Para quê? Para aí sim eu fazer um select dentro da minha tabela de usuário, na coluna usuário ID, e aí sim depois eu mandar essa mensagem falando para ele: parabéns, você acertou X números na Lotofácil. E aí sim, se a gente rodar esse nó aqui, ele vai executando, fazendo isso e mandando a mensagem para a gente aqui. Você teve 15 acertos, 15 números na Lotofácil. Gente, eu queria aproveitar para mandar um abraço para a galera que está assistindo a gente. Se você quiser ter o seu nome falado aqui, deixa no comentário do vídeo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Iandro de Chapecó, da Paigotec, e também para o meu amigo Renatinho, lá de Belém do Pará, a galera que está assistindo a gente ferrenha aqui nos vídeos no YouTube. Se você curtiu e gostou do conteúdo que a gente trouxe agora, quer que nós façamos o envio da assinatura, deixa aqui no comentário. E muito obrigado novamente por toda a galera que está nos assistindo, está compartilhando suas experiências. Teve muita gente questionando coisa na última semana aqui dentro do canal, que foi muito válido, porque aí nós conseguimos evoluir todos nós
a nossa forma de pensar e a nossa maturidade falando sobre código. Uma coisa que a gente falou no canal, tudo depende, não existe, não tem bala de prata para resolver tudo da mesma forma. Se você está achando que existe uma bala de prata que é capaz de resolver tudo no mesmo momento, provavelmente alguém está tentando te vender alguma coisa. Se for muito fácil, desconfie. Eu te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais. Valeu!